Olá, bem-vindos ao podcast Real Fever. Estamos de volta para a temporada 18-19 da Liga Nós Virtual. Comigo, como sempre, Gonçalo Meira. Olá pessoal. André Batista. Boas, malta. Maior especialista em fantasies, pelo menos que nós conhecemos. Ou que estava aqui no escritório para vir gravar o podcast. Exato. Talvez. E então, este regresso da Liga Portuguesa e esta ausência nossa dos podcasts. Andámos aí ocupadinhos, não é? Pois é, pá. Muitas novidades que vocês já sabem, não vale a pena estar a dizer, né? Se estão a ouvir isto já sabem as coisas novas que lançámos e tudo isso. E não sobrou muito tempo para gravar podcast. Competições novas, regras novas. Não, o Mundial também, que também fez com que chegássemos mais tarde à pré-época. Também tivemos direito ali a umas fériasinhas com os jogadores mais prolongadas. E acabámos por estar aqui um tempinho ausentes, mas é também para ganharmos alguma informação e para não fazermos aquelas previsões de início da época que depois alguém nos vinha dizer qualquer coisa e chamarmos à razão. E então, e até agora, classificações? Como é que está a correr a época? Acho que podemos começar pelo André, que está a ter uma participação magnífica. Não sei Não porquê, tá. porque eu estou à frente dele. Exato. Não, era isso, é de magnífico isso. Ironia. Era a ironia do Miranda. E então, 2 pontinhos. 2 pontinhos. chora aí um bocadinho, André. Para chorar. Está a chorar. Epá, a minha época basicamente começou mal. Sobretudo porque tenho aqui dois jogadores que nos iludiram até o momento, que foi o Joya Nakajima e o Joel Tagel. E não é só o facto desses dois jogadores, mas é o orçamento que foi despendido neles. 8 e 7,5, 15,5 para ter um golo apenas e 0 assistências nestes dois jogadores. Oh. E isso depois obrigou-me a jogar um wildcard cedo, mas o wildcard também posso dizer que não Foi ao lado. não, porque eu apostei no Tiago Santana e em 25 minutos ficou de fora 5 meses. Foi uma boa aposta. Já fez ressonância magnética. Mas marcou antes de sair. Exato. Ao menos, também Marcou. não saíste mãos a abanar. Marcou, fez falta para amarelo e lesionou-se nesse lance. Depois o Diego Sousa lesionou-se, mas acho que é recuperável para o jogo com o Sporting. Ainda fui buscar o Bas Dost, que Que não jogou? mas que era dado pela comunicação social como recuperado. E eu caí no engodo. Foste atrás, ok? Foi atrás, quando podia ter a minha outra opção era o Marega, que era 11 milhões. E com isto também fui escolher o Diogo Leite, que perdeu o lugar para o Militão. Sim. Também assim meio de surpresa logo antes do International Break. Portanto, já tenho as minhas transferências para a jornada 5 programadas, que vão ser o Tiago Santana e o Diogo Leite, que vou pôr o Éder Militão para o lugar do Diogo Leite e tenho que arranjar um avançado 5, que pode ser o Falcone, do Boa Vista, que está se não estou em erro também marcou os penaltis. Sim. Ele marcou o gol de penalti. O Fábio Espinho estava em campo quando ele marcou o gol de penalti. Acho que sim. Fábio Espinho e o David Simão. E outra hipótese é o Fernando, o colega do Tiago Santana. Então, antes de irmos a jogadores aqui para as próximas, no entanto, a tua classificação já só tem 3 dígitos. Já tinha, aliás, baixou. Com o Wildcard baixou. Dos 700 passou para os 985. O Gonçalo está 2 pontos à frente. O que em posições são para aí 150 lugares acima, nesses 2 pontinhos. 867. 120. Muito bem. Eu não vou falar da minha prestação, até porque eu acho que já tenho as jornadas todas para deitar fora, de acordo com a nova regra. Sim. Não, pelo menos a segunda é para deitar fora. Não... Mas a época já acabou, salary cap. Agora O quê? começa o draft. Para mim já acabou, ganhei ao Batista. Fechou agora? Sim. Já só precisas deste print screen à frente Sim. na classificação. Pá, eu também usei o wildcard, não usei logo na segunda, esperei um bocado para ver, usei na terceira, já se recompôs a partir daí. Nas nossas ligas, nas últimas jornadas, já foi dos melhores pontuados, quase sempre, portanto, já as coisas já encarrilaram. A primeira talvez não seja para deitar fora, mas a segunda jornada é de certeza. Que eu não tive um único jogador a pontuar mais do que 3 pontos. Que
é difícil escolher 15 jogadores que jogam Sim. e nenhum pontuar mais do que 3 pontos. A nível de jogadores, e acho que mantendo aqui esta onda de lamúrias e de campidança em que estamos, quem é que vos desiludiu mais até agora? Para mim foi mesmo o Nakajima até agora. O Nakajima, para aquilo que. E pela forma como entrou ano passado. Mas eu não considero que seja muito. A culpa em si não é do Nakajima, mas é o facto do Portimonense não ter uma referência como tinha ano passado com o Fabrício ou com o Pires. Ele está a jogar do outro lado do campo? Eles variam Ou que jogava o ano muito passado? com o Tabata e acho que o Portimonense. O problema não é o Nakajima, é o Portimonense. Mas neste momento o Nakajima em 4 jogos tem 9 pontos. Uma média de 3 pontos, algo impensável o ano passado. Sim, é muito pouquinho para a produção que teve já no passado. Sim. Para mim, a maior desilusão é o Jonas, coitado, mas ele não tem culpa. Mas agora, dos jogadores que jogaram, o Bruno Fernandes fez uma primeira jornada boa, mas agora é uma desilusão. E Não está justificado. Não tem base de hoste com ele, não é? Que era um jogador importante e quem ele mais servia. E assim, dos jogadores que têm bastantes jogos, diria também o Ricardo Gaio. Sim, os Gaio para mim também. É verdade que mudámos a posição, já não tem os pontos de clean sheet, mas mesmo como médio está... Ele Ainda não tem uma assistência. tinha contributos bastantes contributos ofensivos o ano passado e este ano tem-se quedado por muito pouco a nível desses contributos. Relativamente a outros jogadores e a outras entradas, a nível do Nakajima, é um deles. O Ricardo Valente, que foi uma das minhas apostas iniciais, inclusive já teve aí um episódio, aparentemente, do foro disciplinar, que teve algum tempo afastado de treinar com a equipa. E que já foi resolvido? Está resolvido, já está a treinar com a equipa. Pronto, em todo o caso, acho que pode ter perdido um bocado o comboio de ganhar a titularidade e ser um titular indiscutível, até porque o Marítimo até conseguiu bons resultados durante a ausência dele. E tem o Dani, tem o Barreira, tem o tem mais Costa, hipóteses o Correia, tem muito mais soluções, é um plantel com mais soluções para o lugar dele. Portanto, acho que o Ricardo Valente, para mim, também entra dentro dos jogadores que estão a desiludir. Também aí acho que o Nakajima acho que tem mais a ver com a forma como o Portimonense começou a época, ainda com um plantel com muitas lacunas. Basta ver o número de jogadores que o Portimonense contratou nas últimas 2 semanas de fecho de mercado, o ter que ir buscar um ponta de lança à equipa sub-23 com a saída do Pires, que acho que foi uma das grandes surpresas do final de mercado, foi o facto do Pires ter saído do Portimonense. Sim. A entrada do Jackson veio colmatar um bocado e aparentemente agora já está em Portugal, já está a treinar e espera-se que em breve comece. Acho que o Montero também é uma desilusão para o número de minutos que já teve, embora ele seja um ponta de lança diferente do que é o base Dost, ainda não teve nenhum tipo de retorno. Tem uma assistência apenas em 214 minutos, mas não, só tem 3 remates à baliza, o que também é relativamente pouco. Já esperava um rendimento desse Monteiro. Jogando sozinho não acredito muito. Eu estava aqui a ver, para mim, eu já referi, foi o Joel. O Joel tem um golo, nas 4 jornadas, tem um golo de penalti e esse jogo com o Rio Ave foi o único que ele fez remates enquadrados. Em nenhum outro jogo ele conseguiu fazer remates enquadrados. E acho que ele, jogando com 2 avançados, muitas vezes descai para o corredor esquerdo, o Pinho mais para o direito, depois faz aquelas diagonais para procurar as zonas de utilização. Ainda nesse capítulo, Rafinha também, já com 200 minutos e ainda sem qualquer tipo de contributo. Não tem sido um titular indiscutível do Sporting, mas ainda não pegou o destaque e não tem tido a influência. Sim. Tanto que no Sporting, quem se tem mostrado influente ia vir do banco, sempre. Nos 3 jogos que jogou, então os 3 do banco, e nos 3 ajudou a resolver o jogo, ou teve contributos ofensivos, que foi o Jovem Cabral.
que acho que é alguém a ter em conta, um bocado por baixo do radar, apenas por baixo, mas Pode ser convém que comece a jogar de início, não é? Claro. Não vamos ter um suplente de uma equipa para contar como nosso suplente na esperança que ele entre. Mas pode ser um bom diferencial, sem Em dúvida. todo o caso, poderá ser um bom diferencial para usar como aquele jogador que, em vez de teres um médio mais barato de um outro clube que jogue sempre, podes arriscar-te a ter ali o Sim. Jovem Cabral, jogas com as substituições manuais e vês o que é que Sim. consegues tirar daí. Ainda a nível das desilusões, queria falar também do Tomané, que pensou-se que esta seria uma época que o Tondela iria já ter a consistência de quem está na primeira divisão há algum tempo, e nos 270 minutos que ele já teve ainda só tem uma assistência, só tem 2 remates à baliza. Não é realmente a produção que estávamos à espera. E no total da época, 6 pontos apenas. Sim. É pouco. É pouco. Deixa- Foi expulso, sim. A expulsão é claro que tem aqui influência, seriam 9, mas em todo o caso, 3 jogos, 270 minutos, 2 remates à baliza, 1 cartão vermelho, não é uma grande linha para um avançado. A nível de outros jogadores que poderiam ou não estar a render e que ainda se calhar não tiveram a oportunidade, o facto do Bruno Gaspar ainda não ter jogado, para mim foi uma surpresa. Eu pensei que ele seria uma boa opção para ser o titular do Sporting. O facto de o Gazzarria nos Chaves também não ter pegado destaca e ter ainda poucos minutos, que eu pensei que seria um jogador que fosse mais influente com a sua ida para Chaves. Mas teria que. Com o Bressan teria que jogar numa ala. Pronto. Mas era uma posição que ele também já assumia no já- Marítimo, jogar já descaído jogou, para, jogar descaído para a ala esquerda. Relativamente às surpresas até agora, quem é que vos tem enchido Acho que há mais surpresas, por acaso. as Já- medidas? Por já o Feirense. No Feirense, por exemplo, temos o Brizanho, é a confirmação do que tinha-se visto ano passado, mas consistência defensiva ajuda a que tenha mais pontos. O Caio Seco, por consequência, é toda a defesa do Feirense. Sim. Mas o Fábio Sturgeon, do Feirense, o extremo, Uhum. já... Um golo, uma assistência, uma média de 5 bolas recuperadas por jogo, está a ser ótimo. Por 5 milhões, uma das opções mais em conta do mercado. O Osama Rashid, do Santa Clara, que no último jogo fez 13 pontos e disparou logo. O médio iraquiano Sim. do Santa Clara, nascido na Holanda. Não, nascido no Iraque, mas com dupla nacionalidade holandesa. Depois temos O Zequinha. o Zequinha, também é um dos mais pontuados. Sim. O Rocher, o avançado, o Rocher e o Camacho, o avançado e o extremo do Nacional. Que o Rocher começou logo com um bicho, com o Braga. Acho que Lucas Áfrico, defesa do Marítimo, Marítimo também. pode ser talvez já pensado como o novo Raul Silva. O Silva. 4 jogos, já tem um gol. O Zainadine também já tem um gol. Portanto, o Marítimo continua a manter preponderância nas bolas paradas, mesmo com a mudança de treinador. Acho que o Otávio, a forma como ele pegou agora destaca e tem tido, provavelmente, foi o seu melhor mês ao serviço do Porto. Sim. Este mês de agosto. Sim, e está claramente à frente do Corona. Claramente à frente do E Corona. por 6,5. E acho que vamos ver agora com o regresso do Danilo se existirá ou não alguma alteração tática no Porto para a inclusão do Danilo, se vai ficar um meio campo a 3 com o Danilo, o Sérgio e o Acredito mais nisso no Champions e o League Benito e nos jogos difíceis. para jogos difíceis. Sim, Então jogos achas que grandes. na jornada 7 o Danilo joga de início? O Danilo joga. Sim, o Danilo, Sérgio Oliveira e Herrera. Por exemplo. Não é que seja uma surpresa, mas já está o Tabata. Está a ter a influência que não teve o ano passado. Que teve o Nakajima ano passado. Parece este ano ser o Tabata que tem essa influência no futebol ofensivo. Galeno, O Galeno. que o ano passado Passado. no Portimonense não foi muito Sim, consistente, este ano no Rio Ave parece que é o ano da afirmação. E o Dala também, embora ainda... Sim, o Gelson Gelson Dalla. Dalla está- está Mas nos avançados. dentro dos avançados, ia jogar como segundo avançado, pelo preço, Certo. 2 golos, uma assistência. Acho que é uma opção agora a ter em conta.
Outro que eu também destacaria, apesar de em termos de fantasy ainda não ter rendido assim muito, porque só tem uma clean sheet em 4 jogos, é o Salah, também pela surpresa que foi a sua, Sim, não só inclusão, como ter agarrado o lugar no 11 do Sim, Sporting. e é um guarda-redes que eu fui buscar no meu wildcard. Por 5 milhões, um guarda-redes do Sporting, acho que é possível. Sem acho dúvida, sem que dúvida. sim, neste momento, e não se prevendo sequer que o Viviane Sim. possa retomar a titularidade que em princípio seria dele, acho que o Salah vai ser o guarda-redes do Sporting. Até cometer mesmo Até fazer um erro muito grave ou que e custe custe pontos. pontos. Pois. Exatamente. Pronto. Passando então para a análise das próximas jornadas e olhando para o calendário, além esta sequência, os próximos 5 jogos, e nós normalmente olhamos talvez para os próximos 5 jogos sempre para tentarmos ter os jogadores e olhar para a sua prestação a longo prazo, acho que fica marcado pelo Benfica-Porto da jornada 7, pelo Braga Sporting já deste fim de semana, não, do Desta próximo fim de jornada, semana, da jornada 5, que vem aí. A nível então de calendário, as equipas com os calendários mais apetecíveis a nível de fantasy, uma delas é o Tondela, para as próximas 5 jornadas, em que, embora tendo uma deslocação ao Dragão na jornada 6, faz 3 jogos em casa com Moreirense, Nacional e Vitória de Setúbal. E fecha este ciclo de 5 jornadas com o Feirense. Não sabendo ainda bem quem é que será a opção para jogar na ponta de lança. Mas há um jogador que eu já ando a falar aí desde a pré-época, ou pelo menos ando a chatear o André com ele. Acho que Pablo Sabac é uma aposta. Não participa muito no jogo, mas tenta rematar todas as bolas que passam nas imediações dele. Que é uma coisa fantasy, e é uma coisa fundamental para um ponta de lança marcar golos, que é tentar mesmo estar à baliza. Pelo menos no modelo de ponta de lança, que é diferente da escola portuguesa. Sim. Os nossos pontas de lança servem para outro tipo de coisas. Eu acho que o Tondela é uma das equipas que está claramente mais abaixo do que aquilo que vai terminar. Porque houve ali algumas mexidas, uma saída pelo menos muito importante, a do Miguel Cardoso. Mas tem ali jogadores muito talentosos, Sim. como o Delgado, que já estava no ano passado, mas que se começou a afirmar só no final da época. O Sérgio Penha. O Sérgio Penha. Sérgio Penha pode ser uma das relações, acredito. O Sérgio Penha, o próprio Sabag, o Arango. O João Murilo. O João Murilo, que ainda nem sequer agarrou a titularidade, porque também tem jogado muito o António Xavier, que também é uma cara nova no Tondela. Acho que há ali alguma profundidade e opções para o Tondela fazer outra vez uma época tranquila. Outra equipa com um calendário apetecível para as próximas 5 jornadas é o Feirense, que já falámos aqui, que recebe o Nacional, vai a Moreira de Cónegos, recebe o Belenenses, tem então uma deslocação bastante difícil ao Dragão e acaba a receber o Tondela na jornada 9. Portanto, os 3 jogos caseiros do Feirense são extremamente apetecíveis, dos 2 fora. O do Moreirense é um jogo ainda acessível e que pode ter vários tipos de retornos. Também no mesmo patamar, o Vitória de Guimarães também tem uma visita a Portimão, recepção ao homónimo de Setúbal. Depois tem 2 jogos aqui complicados, na 7 e na 8. Até pode ser uma boa altura para se libertar os jogadores do Guimarães e buscá-los depois, que é vai aos Barreiros e depois recebe o Braga para o clássico minhoto e termina com o Boa Vista fora este ciclo de 3 jogos. Embora tenha mais jogos fora, acho que com aquilo que o Guimarães está a jogar e com aquilo que já começa a mostrar, acho que neste momento se calhar até é mais fácil para o Vitória jogar fora de casa. Sim. Do que jogar em casa. Sabemos que é um público que é exigente. Sabemos também que as equipas do Luís Castro normalmente levam algum tempo pelo sistema a ser implementado e pela metodologia, levam sempre algum tempo de adaptação e até estarem a render na plenitude ou dentro daquilo que é o sistema esperado. Acho que esta sequência, com 3 jogos fora de casa com as equipas que são, acaba por ser uma boa sequência para apostar no Guimarães como sendo um diferencial. Que acho que a maioria vai olhar para o Guimarães e vai achar
3 jogos fora, só 2 em casa, um dos em casa é com o Beira-Mar, com o Braga. Portanto, acho que... E vão evitar jogadores do Guimarães? Eu acho que não. Acho que deve ser exatamente o inverso. Também ainda com um calendário aceitável, temos o Rio Ave, sobretudo por causa dos jogos em casa, porque São 3, sim. são 3 e recebe Boa Vista, Chaves e Nacional. Certo. Com deslocações aos Açores na jornada 6 e à Pedreira na jornada 7. Aliás, aos Açores na jornada 5 e à Pedreira na jornada 7. Portanto, é também uma boa sequência para Galemos, Gel Sandala. Sobretudo a nível ofensivo. A defesa do Rio Ave ainda está... Tem agora um reforço de peso. Vamos ver quando é que Era isso Fábio que eu ia Coentrão... falar. Fábio Coentrão e que pode jogar Eu extremo. acho que não vai ser um reforço para a defesa. O Rio Ave já tinha 2 defesas esquerdos. Acho que são bons jogadores. Não é o ponto fraco do Rio Ave. Não é o ponto fraco. Sim. O Gabrielzinho é que tem o lugar em risco nesse Sim. caso. É o Mateus Jesus e é o Afonso Figueiredo. Portanto, acho que não... Mas curiosamente, acho que entrando o Fábio Coentrão para o lado esquerdo, o Galeno no lado direito acho que já não é tão apetecível porque já não faz as diagonais para dentro e zonas de finalização. E acho que aí é preciso esperar para ver, mas não seria tão boa opção neste caso. Na outra... Por outro lado, e agora que já vimos que, além do Benfica, Porto, Sporting e Braga, que normalmente já são equipas em quem se aposta naturalmente nos jogadores, já vimos que então Tondela, Feirense, o Vitória SC e o Rio Ave têm calendários mais apetecíveis, equipas a evitar para esta fase. Acho que há a destacar o outro Vitória, o Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, Vitória de Setúbal. que recebe o Porto agora, vai a Guimarães, recebe depois então o Moreirense, que é o jogo mais acessível para os chadinos, desloca-se a Tondela e desloca-se a Braga, no 8 e no 9. Portanto, Vitória de Setúbal, aqui neste... É duvidoso que possa acontecer aqui algum tipo de magia com os chadinos. Também com um calendário não muito fácil, mas isto também tem a ver com aquilo que a equipa tem jogado até agora, não é? Portimonense, com recepções a Vitória de Guimarães, Sporting e Belenenses, equipas com bons inícios até, a nível pontual, e com deslocações às Aves e ao Nacional. Portanto, acho que Portimonense também é uma equipa a ter algum cuidado. O Belenenses também, por exemplo, o Belenenses também com Marítimo fora, Marítimo, Feirense e Portimonense fora, mas com Braga e Benfica Nos jogos em casa também em casa. Portanto, são 5 jogos difíceis. Embora eu acho que o Belenense, e pelo que mostrou com o Porto, quanto mais ofensivo for o adversário, melhor para o estilo de jogo do Belenenses, para as suas qualidades, e acho que é capaz de... não naturalmente vai partir em desvantagem para esses jogos, e as casas de apostas vão manifestar isso nas odds, mas acho que é algo que estrategicamente, para a forma como joga o Belenenses, vai ser dos melhores jogos que vamos ver do Belenenses, vai ser em casa contra equipas supostamente superiores, ou que querem muito assumir o jogo. Então, as 3 que escolhemos para evitar: Vitória de Setúbal, Belenenses e Portimonense. Portimonense, neste momento, é também derivado da sua posição, já era algo expectável que assim fosse. Bem, acho que já vimos tudo acerca sobretudo das ligas clássicas. Da Liga Nós. Na Liga Nós virtual, acima de tudo. E agora, ligas de draft. Como é que... Eu ainda não comecei nenhuma, normalmente guardo esta altura do International Break para fazer agora. Sim, a gente tem que fazer a nossa. Não, até porque Fever. assim dá conta certa e tudo, que é, fazes 3 voltas de 9 jornadas e depois mais 3 de playoffs no fim, dá 30, que é o número certo. Eu tenho que contar aqui da minha liga de draft, que acho que é espetacular. Também vamos começar agora. E o que aconteceu foi que eu tinha basicamente 2 grupos, onde participava em 2, e consegui juntar essa gente toda. Os melhores. Um dos grupos já tinha 2 ligas, o outro tinha só uma, e agora nós juntámos
esses 2 grupos e temos uma liga de draft dividida por 3 grupos. Ok. Portanto, somos 30 participantes. Ok. Vamos fazer 18 jornadas e os 3 melhores, mais o melhor quarto, passam para a Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões fazem a fase final. Fazem 9 jornadas, portanto jogam todos contra todos uma vez e o play-off. Os outros, depois os 3 últimos e o pior sétimo, os 3 últimos de cada liga e o pior sétimo jogam a Liga dos Losers e os outros jogam a Liga dos mais ou menos. Para se entreter só. Pronto. E depois para o ano haverá cabeças de série e equipas do pote 3 para voltarmos a distribuir o talento. Portanto, vocês já montaram um campeonato entre vocês, já são 30 a montarem um campeonato à parte. É isso. Acho que essa é uma das coisas mais engraçadas da Liga de Draft. São ligas mais pequeninas, mais para jogar com os amigos mesmo. O facto dos plantéis serem concorrenciais torna a coisa ainda mais apetecível. O facto de só tu é que tens aquele jogador e tu é que és responsável por teres visto primeiro, teres apostado e teres prescindido de um lugar na tua equipa para teres aquele jogador. Tens sempre que mandar alguém fora. Sim, eu tenho agora a dizer. Acaba por fazer toda a diferença. Portanto, tens o Arabidze. Ele eventualmente vai começar a retornos ofensivos em todos os jogos. Cada cueca devia dar 4 pontos. Messi da Jorge. Eu vou esperar agora e em princípio o draft vai ser durante a próxima semana. Muito provavelmente quarta à noite. E até para ser mais fácil para aqueles que em agosto ainda não conhecem todos os plantéis e todos os jogadores e tudo o resto, para não haver grandes surpresas com o mercado, escolhemos começar agora. Mas mais por uma questão de bater certo a nível de jornadas. Relativamente ao draft em si, vamos esperar pela ordem para ver em que lugar é que vou escolher. Eu fiquei em 10º na ordem. Aquilo que sabemos é que não se ganham campeonatos no draft. Sim. Mas há muitos que se começam a perder no draft. Que é, não vais decidir a tua época no momento do draft, pelo menos positivamente, mas negativamente podes começar a arruiná-la ali. Basta que ser uma escolha das mais altas, sair um bocado ao lado, ires atrás do Marega e ele zangar-se outra vez com o Sérgio, ires atrás de um Jonas e as costas dele acabarem por nunca mais recuperar. Estás a dizer a minha equipa porquê? É a tua equipa, André. Na tua liga. A tua empresa estás aí tão caladinho. Eu fui só temos uma jornada numa liga de draft e na primeira jornada fui a terceira equipa mais pontuada, mas perdi o meu jogo. Oh. Mas... Eu vi aí uma... Acho que é a liga do Carlos Santos, que tem participado e tem partilhado mais... de um ponto de vista mais pessoal da experiência da liga dele e dos amigos. E acho que era na liga deles que o jogador mais pontuado ao fim de 2 jornadas, a equipa com mais pontos de fantasy, ainda só tinha um empate. No total tinha sido a equipa com mais pontos, empatou a primeira, perdeu a segunda, mais pontos de fantasy, penúltimo da classificação. E esse acaba por ser outro dos pontos de interesse, é essa variância, os jogares contra uma equipa diferente todas as semanas, Sim. que acaba por trazer essa piada. Quem ainda não experimentou, que se inscreva numa, ou que crie uma para jogar com os seus amigos, meta lá os amigos dentro, e se não te conseguirem completar a liga, tornem-na pública, e deixem que outros utilizadores Real Fever vão lá desafiar-vos. Sim. Experimentem que vai valer a pena. Próximas competições aqui a começarem, temos a Italy Fantasy sobre a Série A, começa este fim de semana. Vai ajudar-nos a voltar a fazermos as pazes com o futebol italiano. Acho que andámos um bocado longe do futebol italiano. Agora que foi para lá o Cristiano, nós tínhamos que ir também, não é? Não podíamos não estar a ter o Ronaldo como capitão todos os fins de semana. É verdade. Isso era impensável. Está em 56% das equipas da Itália Fantasy. E ainda não marcou golos, que é o mais impressionante. Certo. Imagina se já tivesse marcado. Sim, mas agora tem Sassuolo, Frocione e Bolonha. Tem outra vantagem atrás dos equipamentos mais bonitos que temos na Real Fever. Uma palavra aqui de apreço também a quem produz aquelas coisas, e eu podia ficar o dia inteiro a olhar para o equipamento da Lazio, de tão bonito que é. Embora não goste deles, de
facto. Sim, não é o meu clube preferido, a Lazio, por motivos históricos, mas é muito bonito. Vocês são mais da Roma, então. O quê? Sim, mais da Roma. Relativamente, também na próxima semana, começa a Champions. A Champions não tem jornadas de borla, já é uma competição relativamente curta, não vai haver jornadas de borla para ninguém. É uma medida que fica exclusivamente para as ligas nacionais. Champions que este ano tem poucos clubes menos conhecidos. Sim. Este novo modelo da UEFA acabou por fazer com que uma série de históricos acabassem por estar lá. Clubes como o Estrela Vermelha, mesmo o Victoria Plzen, que não é um histórico a nível de resultados, é um histórico a nível de presenças nas competições europeias. E acho que acabou por sair. Está ali um grupo de 32 equipas muito, muito forte. Com grupos bastante interessantes, como o do Barcelona. Grupos interessantes, equilibrados. Barcelona, Inter e Tottenham. O do Liverpool, com Nápoles e PSG também, incluídos. E o do Porto, o grupo da morte. Né? O grupo do Porto também é um grupo interessante. Atenção, acho que é o grupo da morte, porque acho que das 3 equipas que vão claramente lutar pelo apuramento. Eu acho que todas podem ter hipótese. Acho que não é bem todas, mas das 3 que vão lutar pelo apuramento, acho que a que ficar pelo caminho vai considerar que morreu ali, que qualquer coisa correu muito mal. Exatamente. Sim, a desilusão será grande. É por isso que é considerado o grupo da morte, acho eu. Acho que não é pela força em si das equipas, mas por essas vicissitudes. Mas é engraçado ver que tanto o Liverpool como o Paris Saint-Germain, que foram as equipas que mais produziram na fase de grupos do ano passado, este ano ficaram as duas no mesmo grupo e com o Nápoles, que logo em si já vai retirar algum do valor expectável desses jogadores. Relativamente às outras, não... É daquelas preferências pessoais, há muito por onde escolher, não há bem um plano certo e... Tirando, acho que garantido na minha equipa, só vejo o Messi e é porque começa contra o PSV em casa e é logo o primeiro capitão, sim. O primeiro capitão do ano. Eu estou já a contar com 2 golos, 2 assistências. Eu também. Qualquer coisa à volta dos 19 pontos e já vou para casa satisfeito. Eu, pelo grupo em si, não tinha o Messi na minha equipa. Quando eu depois fui ver o calendário, disse: não, Barcelona PSV, ainda assim em casa, tenho que ter o Messi. Até posso mudar depois, mas nestes casos eu já disse que é dos jogadores mais fáceis de substituir o Messi. Sim. Tens de certeza de dinheiro para todos os outros. Exatamente. Sim. Por falar em dificuldades para escolher jogadores, e também é algo que abre na próxima quinta-feira, dia 20, a competição dos prós, dos experts, dos maluquinhos, a Liga Europa. É verdade que este ano tem vários clubes dos quais nunca tínhamos ouvido falar. Sim, não se pode dizer que sejam verdadeiros históricos. Há alguns que depois viemos a descobrir que já tinham sido outros, como o Molvidi, não é? O Molvidi, que afinal é o Videoton. E foi uma surpresa. Não... E depois, quando viemos a saber que mudou de nome este ano, e por causa do patrocinador, que é a companhia petrolífera, acho eu, ou de gás nacional da Hungria, que torna logo a coisa mais interessante. Sim. Temos os 2 Red Bulls no mesmo grupo. Aliás, os 2 Red Bulls não. Temos o Rasenball Leipzig e o Red Bull Salzburgo no mesmo grupo, que também vai ser engraçado. Sim. Vai parecer um jogo de treino. Mas a Liga Europa é isso mesmo. É uma coboiada de primeira. São 48 equipas, são cerca de 1.300 jogadores de onde escolher. Há imensa qualidade. Há defesas muito ofensivos, há muitos defesas de equipas que jogam com 3 centrais, sobretudo os alas que têm outro tipo de interesse. No meio campo também há jogadores de qualidade de Champions, não é? Vamos ter Ozil, vamos ter Hazard. Sim. Quaresma. Por exemplo. O Julian Brandt. Sim. Entre outros. A nível ofensivo temos grandes pontas de lança também. Logo Aubameyang e Lacazette na mesma equipa. Higuaín. Slimani. O Giroud, Morata. Bas Dost. Muito, muito para onde escolher. É uma competição, sabendo ainda que ainda vêm equipas da Champions depois em fevereiro, mas é normalmente
é a competição que nos dá mais trabalho a preparar, mas também é daquelas que é mais desafiante de jogar e que nós sabemos que quem gosta de futebol gosta muito também da Liga Europa e do seu modelo. E este ano, com uma novidade ainda Exatamente. que vai tornar ainda mais interessante e que nem que seja só por isso deviam todos experimentar, Exatamente. que é um novo sistema de pontuação que quem sabe não virá depois para outras para todas as competições. competições. Sim, nós, tal como a UEFA, não é? Também aproveitamos a Liga Europa para algumas Para fazer experiências. Para fazer A experiências Liga e de testes. testes. Nós sabemos de onde é que vêm estes novos horários da Champions. Isto é uma coisa, esquecemos de mencionar isto relativamente à Champions, mas este ano, 4 possibilidades de Sim. capital. Jogo das 17h55, que é o pior horário da história. Sim. Não podia ser 18, gostava muito. O jogo das 20, de terça e quarta. Portanto, 4 oportunidades para capitão. O Liga Europa este ano mantém todos os trâmites que já conhecíamos. Jogo às 6, jogo às 25. E o ocasional jogo na Ucrânia ou na Rússia ou na Que começa às Turquia. 4 da tarde. A nível de pequenas surpresas que podem encontrar na Liga Europa, queria começar por dizer Filipe Pardo, um dos primeiros, já jogou. Está no Olympiacos, não tenho a certeza que tenha sido inscrito. Mas não foi inscrito ainda? Ok. Então falhámos logo no primeiro. No Karabakh, Wagner, este de Boa Vista. Podense, José Sá, Mexer, que está no Rennes. Jander, O Slimani. no Apollo. Okay. Essas. Diego Reis, também, no Fenerbahçe. Josué, no Akhisarspor. Portanto, há aqui muito jogador que já conhecemos. Incrível. O Kritiuk, que estava no Braga, que agora Sim. está no Krasnodar. Dá para fazer uma equipa só com ex-jogadores do futebol português. Exatamente. Quem quiser levar isto mais na brincadeira. Assim, no Olympiacos há 6. Portanto, logo aí era Ahmed Hassan, José Sá, por aí fora. Rodrigo Miranda. Daniel Podense. O que não Tu falta. estás a insistir muito no Podense. Estou, não estou. William Carvalho vai estar no Betis, também na Liga Europa. O O André- regresso do Betis, O André Silva. no Sevilha também. E é engraçado ver as duas equipas de Sevilha podem encontrar-se na Liga Europa, que seria um derby excepcional dessa vez. Temos outros grandes jogadores que passaram pelo futebol português, como Andrés Fernandes, guarda-redes do Villarreal. Não teve tempo. Slavchev, que vai estar no Karabakh. Ui, só Está fé. a jogar contra o Sport. O Miguel Lopes, não é? Que está no Aqui Sport também. O Pelkas, que jogou no Grande Vitória Pelkas. Setúbal. Jogou no Vitória de Setúbal. Já jogou contra o Benfica. Jogou contra o Benfica, exatamente. O Gonçalo Paciência e o Chico Geraldo. O Gonçalo, sim. Mas está Quer dizer, o lesionado. Gonçalo em princípio é grave e Ruptura de ligamentos. E o Pode Chico, ser. Menisco. o Chico não está Também lesionado está também. lesionado numa costela, acho eu. partiu uma costela, acho eu. Sim. Não é fácil a vida do imigrante português. No Standard de Liège, Cancela Gonzalez. No Marselha, Mitroglou. Temos ainda o Luka Jovic. Também outro jogador, Luaga Kizito. Também, já, que está no Bat Borisov, a fazer de Tyson. É o novo Tyson do Bat Borisov. André Chembri, jogador maltês, que esteve no Boa Vista. Passou por um ano na nossa primeira liga. Portanto, há muito jogador que já passou por Portugal, com ligação ao nosso campeonato e que está na Liga Europa, e é sempre bom recuperar alguns destes clássicos. A nível do sistema de pontuação, é uma experiência da Real Fever, não só deixarmos de ter os intervalos de pontuação de 1 ponto a cada 5 bolas recuperadas, ou seja, todos os eventos vão ser pontuados individualmente e com um valor específico, inclusive os minutos. Já não há, se jogares até 59 minutos, 1 ponto, se jogares mais de 59, 2 pontos, agora 0.02 pontos por cada minuto. Portanto, aquilo é fazer refresh na app a cada 30 segundos e a ver os pontinhos, ou as décimas, ou as centésimas de pontos a aumentarem. Ou a diminuir. Vai ter algumas manifestações, sobretudo as pontuações dos médios mais defensivos vão subir um pouco, por causa das bolas recuperadas que se perdiam nos intervalos.
mesmo para os avançados não marcando, sabemos que todos os seus remates vão ser contabilizados. Vai começar a existir a pontuação de clean sheet também para os avançados. No futebol moderno, e acho que o Mundial foi um grande espelho disso, que é os avançados já fazem parte do processo defensivo sempre e em todas as equipas. Acho que tirando uma ou outra exceção no mundo do futebol, como o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar, acho que todos os outros, e na França o Mbappé, O Neymar defende. acho que todos os outros já têm obrigações defensivas. Claro. E bastou ver o Giroud e o Griezmann, usando o exemplo da seleção que ganhou, e basta ver onde é que eles andavam a nível defensivo. E então, avançados também vão ter clean sheet. É claro que é um valor um bocado mais marginal. Claro. Para os defesas será 3.2 pontos, para os guarda-redes também, para médios 0.8 e para avançados 0.2. Um valorzinho para aconchegar a pontuação do avançado, caso a equipa dele consiga a clean sheet. Outras questões de relevo a nível da pontuação também é que vai aproximar um pouco as pontuações dos jogadores de preços médios. Os dados e o modelo e a forma como foi feita garante que, em média, todos os atributos distribuídos por guarda-redes, defesas médios e avançados faz com que as pontuações adicionais se distribuam de forma equitativa por todas as posições do campo. Vai trazer esse interesse adicional, vai criar muito mais distribuição nas tabelas classificativos. Certo, vai haver muito menos empates. Sim. Empates entre utilizadores. Portanto, estamos também aqui algo ansiosos pela estreia deste modelo, para ver como é que funciona, okay? Para ver se a nossa resposta em real time está a 100%. Nos nossos testes até agora teve, mas uma coisa é nós termos 5 pessoas a fazer isso durante um jogo, outra coisa é termos milhares a fazerem referência às suas apps. Mas de resto acho que está tudo preparado e se não correr bem, faz-se como a UEFA, que é fazemos de conta que nunca aconteceu o teste, é uma ideia que se arquiva, mete-se no canto e pronto. Mas por falar em ideias da UEFA, acho que devíamos falar da Liga das Nações. Aqui um bocadinho. Basicamente seria o gol de ouro da Real Fever. O gol de ouro. O que é o gol de ouro? Eu não sei, isso já foi arquivado. E o gol de prata? E o gol de prata? É que não foi só o gol de ouro. O gol de prata é mais ridículo ainda, não é? Porque só valia numa das partes. Sim. Do prolongamento, já nem me lembro bem. O jogo não acabava, se marcava-se o gol e jogava-se até ao final dessa parte. Que marcavas aos 5 minutos da primeira parte do prolongamento e jogava-se e outra equipe sabia que tinha 10 minutos. Sim, e depois se não houvesse, acabava, já não havia a segunda parte. Já não havia a segunda parte. O gol de ouro, a morte súbita. Sim, quem marcasse ganhava. Quem marcasse ganhava, acho que fomos nós que estreámos isso com a seleção portuguesa de sub-21, não foi? Contra a Itália. Sei que a França ganhou o europeu assim. 3-0. 3-0, exatamente. Em 2000, sim. Mas acho que nós teríamos isso num campeonato qualquer europeu de esperanças, ou de sub-19, um jogo perdido com a Itália, um gol do Orlandini. Mas não queria estar assim. Esta fica para alguém que depois manda vir no Twitter. Se nós estivermos errado e corrigirmos, fica lá para alguém corrigir. Não nos vamos dar aqui ao trabalho de pesquisar. Vamos tentar ir lá só de memória. Mas sim, é Liga das Nações. Acho que foi uma excelente ideia. Vimos agora os primeiros reflexos. É claro que já tem um resultado daqueles que te faz pensar acerca desta competição, que foi o resultado da Espanha com a Croácia. Sim. Em que aquele 6-0 é um pouco atípico. Sim. A Croácia não apareceu como uma equipe, não vamos dizer que é uma equipa B, porque tinha muitos titulares do Mundial, mas claramente vem noutro registro. Mas que vem com outra atitude. Sim. O problema acho que é a mentalidade, se calhar, com que muitas seleções estão a encarar esta Liga das Nações. Mesmo Portugal, que não quis levar o Cristiano Ronaldo. Poupou o Cristiano Ronaldo, poupou o Quaresma. Poupámos o Cristiano para ele se integrar e se adaptar à vida na Liga Italiana. Em Monte Carlo. Quê? É que ele teve aí na costa... Sim, mas isso costa faz francesa. Parte. Mais línguas de batismo. Era importante o Cristiano saber quanto tempo é que ele demorava a ir de Turim até Monte Carlo.
Okay? Para E ver quais as são suas as folgas. melhores zonas de praia As trajetórias. ali naquela zona do Mediterrâneo, ali naquela curvinha entre a França e a Itália, ver o que é que aquilo faz. Acho que é claro que eu acho que o Fernando Santos, quando lhe ligou e disse: Cristiano, olha, desta vez não vais ser poupado, devia-lhe ter dito também. Pá, e durante a semana da concentração da seleção e dos teus coleguinhas de equipa, pá, não metas fotos no Instagram deitado no iate ao sol. Só isso. Só para não chatear a malta que está aqui no hotel e que vai treinar hoje de manhã, tipo, e que depois vão correr quando tu voltares para te passar bolas a ti, tipo, não metas fotos no Instagram. Sim. Também foi outra curiosidade que eu vi. Já se sabia que Portugal, sem o Cristiano, Mais solto. e mais imprevisível o jogo. Sem aquela referência torna-se mais difícil para o adversário. Mas eu acho que isso é uma limitação dos próprios jogadores. Não é Sim, algo não imposto pelo treinador, Claro. ou algo imposto pelo próprio Ronaldo. diretamente. O problema não está no Ronaldo, está nos jogadores que o rodeiam, que o procuram constantemente. E vimos isso na final do Euro. Já sei que já foi há 2 anos, não é? Certo. Parece que foi ontem. Sim. E pelo menos até ao próximo europeu vai continuar a ter sido ontem. Sim. Mas é isso, assim que o Ronaldo saiu, cada jogador teve que assumir o seu próprio jogo. Exato. Já não há desculpas, já não há eu dei a bola ao Ronaldo e pronto. A partir daí temos mesmo que jogar futebol, já não estamos à procura do Cris para lhe meter a bola e tudo o resto. Acho que foi um excelente teste. Vimos que para a seleção portuguesa estamos recheados de opções em todas as posições, exceto defesa central. Avançado nunca tivemos, portanto é algo que nós nunca contamos ter. Acho que o André Silva é tipo um achado. Sim. No histórico do nosso futebol. Que é um misto de misturar as coisas boas, acho eu, de um Pauleta com as coisas boas de um Hélder Postiga. Apesar de ser um pouco mal amado às vezes do nosso público. Isto não há problema, nós temos outro mal amado que, na minha opinião, fez um grande jogo. As críticas internacionais que eu vi também ficaram altamente surpreendidas, mas que foi altamente criticado por quem comentou o jogo em direto. Foi o William Carvalho, por exemplo. As opiniões dividem-se muito. A jogar numa posição diferente, sim. Eu acho que é a transição, lá está, dele, de William Carvalho para Yaya Carvalho. E a questão é se ele tem esse futebol dentro dele ou não. Acho que tem, com um bocado de crescimento físico, vai ser ótimo para nós naquela posição. Mas voltando à Liga das Nações, acho que foi muito engraçado. Acho que o conceito está bem pensado, está bem estruturado. E realmente os amigáveis eram algo que já ninguém liga. Ninguém quer ver um jogo que tem 15 paragens para substituições na segunda parte. Claro. Sim, que ninguém leva a sério. Que os árbitros também não se preocupam muito em cumprir as regras na totalidade. Sim. Esse tipo de coisas que acontecem em muitos dos amigáveis desapareceram. Daquilo que eu vi, desapareceram quase por completo. A Espanha a ganhar 4-0 à Croácia, se fosse um amigável, ou a ganhar 3-0, se fosse um amigável, Mudava a equipa toda. já não estava a esticar o jogo para conseguir um resultado histórico. Sim. Não... Sobretudo a Espanha, que saiu cedo do Mundial, tinha algo a provar, apanhou o vice-campeão num jogo oficial. E mostrou que podia ter chegado bem mais longe do que chegou no Mundial. Acho que também é muito positivo, sobretudo para as equipas da Divisão C e da Divisão D, porque abre realmente a possibilidade de essas equipas, uma delas, ir a um campeonato da Europa, algo que nunca iria acontecer. Aí, passando só em revista, para os menos atentos a estas coisas, os nomes implicam Geórgia, Andorra, Letónia, Cazaquistão, Luxemburgo, Bielorrússia, Moldávia, okay? San Marino. Por exemplo, San Marino fez 2 jogos, tem 2 derrotas, ok. Normalmente era sempre assim, mas só tem 8 golos sofridos. É capaz de ser a melhor sequência de 2 jogos da história de San Marino. Sim. Tipo, só sofreu 8 golos em 2 jogos, portanto... Também permite a estas seleções jogarem com adversários iguais e no desenvolvimento destas seleções não ser sempre só jogar para perder e para levar grandes cabazadas. A longo prazo acho que vai ser bom para a estrutura da UEFA. Mesmo que, quando chegar a 2020, existam 4 seleções, ou pronto, imaginando que vai uma do grupo A, B, C e D, há 2 seleções que vão ficar de fora, provavelmente das que estão no grupo A ou no grupo B, e há alguma que vai dizer, eu não vou, e vai o Kosovo.
Isso não é bom para o futebol. Mas eu acho que a longo prazo é bom. Sim. Uma dessas equipas não ir. Estou mais com curiosidade para ver como é que vai ser a participação destas equipas, o que é que lhes vai acontecer durante a qualificação real para o Euro. Porque essas não vão ter jogos. E quais é que são as ramificações disso? Acho que é a única ponta por atar aqui no meio. A não ser que se pegue nessas 4 que já estão apuradas e se pegue noutras de outras e que se jogue para uma vaga no Mundial, por exemplo. Pois. A América do Sul também tem 11 equipas. E há sempre uma equipa que fica de fora em todas as rondas internacionais. Portanto, é fácil apanhar uma já aqui pelo caminho da América do Sul para jogar estes jogos. Há uma série de possibilidades que agora se abrem, mas em princípio acho que é uma coisa boa, não é? Temos o FIRON, e vamos usar FIRON para não ferir suscetibilidades a potenciais ouvintes. FIRON, 2 jogos, 2 vitórias. Okay? Luxemburgo, aparentemente a potência emergente do futebol europeu, meteu o Dudelange nas competições europeias. na Liga Europa, exatamente. 2 jogos, 2 vitórias. Geórgia, 2 jogos, 2 vitórias. É importante também para estes países. Tem o Arabi, assim é. Por acaso não sei, jogou. Não sei. Foi convocado, sequer. É que ele no Shakhtar B não tinha grande utilização. Não sei se tem sido assim fácil para ele. Mas acho que sim, acho que é uma ideia boa da UEFA. Até agora sei que é um bocado cedo para percebermos as ramificações. Naturalmente que isto vai dar para alguns esquemas de equipas que vão tentar descer de divisão para terem um acesso mais fácil. E basta ver, por exemplo, aqui a questão da divisão A, que tem França, Alemanha, Holanda, Suíça, Bélgica e Islândia, Portugal, Polónia, Itália, Inglaterra, Espanha e Croácia. Eu tenho a certeza que a Islândia preferia estar noutra divisão. Pois. Pelo menos a Islândia. Já nem sequer vou falar da Suíça, ok? E muito menos da Polónia, que é já famosa por jogar com os resultados dos amigáveis para conseguir subir no ranking. Pois. Só que agora vai funcionar um bocado ao contrário. Porque a Liga B continua a dar um lugar de acesso. Sim. E que tu assim consegues em 6 jogos, ou 6 não, em 8 jogos, consegues um lugar no europeu sem ter que passar pela qualificação, e acho que é uma proposta muito gira. Sobretudo, porque acabou com os amigáveis. E acho que isso é o mais importante deste processo. Sim. Que é acabar com jogos que não interessam ao menino Jesus. Acho que tu já te alongaste bastante aqui na Liga das Nações. Tinha coisas para dizer. É uma carta de amor do tinha coisas para dizer. da Liga das Nações. Que é, passámos daquela cena do alguém que me explica o que é a Liga das Nações e como é que funciona. Sim. Por favor, expliquem-me. Para, isto é muito bom, parece que é a última Coca-Cola do deserto. Sim, senhor. Eu continuo a não ver assim uma grande competição, mas se a Real Fever fizer uma fantasy da Liga das Nações, pode ser que ganhe interesse. A questão é que tu já viste amigáveis, por exemplo, entre Portugal e Itália. E entre Inglaterra e a Espanha. Já, E como é que foram nunca estes? ganhávamos. Não, Nunca mas- ganhávamos a Itália. Ganhámos, matávamos Mas a a correr. nível do jogo, o que é que achaste do jogo? E do ritmo do jogo e da dedicação dos jogadores, a entrega, tudo o resto? Foi um jogo de testes. A verdade, a estreia... Sim, mas foi Os, um bom jogo. os amigáveis Foi também um bom são sempre jogo. jogos de testes. Foi um bom jogo. Não é? A diferença é que, como é oficial, tem logo outro peso. Basta ver, Portugal fez o alarido de não se ganhava há 60 anos à Itália em jogos oficiais. Certo. Sim. E os italianos podem estar agora em Itália a dizer mas isto é para a Liga das Nações. E nós estamos cá a dizer, mas isso não me interessa para nada, é oficial, é oficial. Cada um leva com a seriedade que quer. Pode-se dizer que isto vai dar para algumas seleções para experimentarem remodelações, renovações, novas táticas e tudo o resto. Acho que é positivo. Criou um novo ambiente competitivo, okay? Aproveitando jogos que já existiam. E no fundo deu mais significado a esses jogos. E isso acho que é sempre A positivo. minha questão é, até que ponto estás disposto a adicionar 60 jogadores por cada seleção na Real Fever? Na Liga das Nações, da Fantasy, da Liga das Nações. Quando tivermos Fantasy da Na Liga das Nações. Temos que pôr de 50 a 60 jogadores. Tem que ser um modelo um bocado diferente, porque como é uma coisa muito prolongada no tempo, que leva ao seu tempo. Leva ao seu tempo, isto vai jogar-se até
Pá, e se não me engano, isto vai jogar-se até 2019, não é? Isto depois acaba a jogar-se até 2019. São 2 anos. Ou não? Ou os jogos são já todos agora, nestes 3 International Breaks? Não, acho que não. Porque eu acho que quando começar a qualificação do europeu isto já tem que estar definido. Bem, esta parte vamos fazer aqui só uma pausa. E depois cortamos esta parte, que é para as pessoas não verem a nossa ignorância acerca destes assuntos. Que afinal a Liga das Nações vai ter muito que explicar. Vai tudo fora, é o corta. Nem tem aqui, não só quero eu procurar aqui. O UEFA League Nations. Não tem. Mas agora, eu acho que os jogadores sim. Os jogadores acho que sentem isto muito mais a sério do que se fossem amigáveis. Sim, há quem diga que não era preciso a UEFA ter-se dado este trabalho todo. Que se limitasse o número de substituições a 3, que ia dar praticamente no mesmo. Eu acho que o facto de contar pontos... Portanto, há tipo uma fase de grupos nestes 3. Sim. E depois em março março há a qualificação para o Euro, a Final Four da Liga das Nações é em junho. Portanto, é no final da época. Sim, portanto, esta é a fase de grupos, estes jogos fazem tudo e depois os quatro e essas 4 equipas vão ao Europeu. Então até é uma possibilidade para uma fantasy, não é? Não é? É quase como um Mundial. Tem um bocadinho menos de jornadas, há equipas que não jogam em todas, mas acho que... E não dá muito trabalho para adicionar os jogadores. Vamos pensar acerca disso, então. Vamos pensar acerca disso. E na possibilidade... Vamos poder ter jogadores de San Marino. De San Marino. Exatamente. E atenção, e alguém do Luxemburgo, que é muito importante porque o Luxemburgo domina a divisão dele. Yeah. Que é... Portanto, agora que descobrimos que a UEFA fez uma coisa espetacular que permite que exista uma fantasy da Liga das Nações também, estamos ainda mais satisfeitos. E que nos ajuda naqueles intervalos do International Break, que não tem ninguém. Agora, por exemplo, a Liga Portuguesa, 3 semanas. Sim. Isso tem a ver com a ordenação dos calendários, porque a espanhola e a italiana começam este fim de semana. Mas acho que a Premier League, por exemplo, também não joga este fim de semana. Joga? Não é taça Tens que fazer a tua equipe. Ok. Então pronto, então é a nossa é que aproveita para a Taça de Portugal e para a Taça da Liga. Falta uma fantasy da Taça da Liga. Não. Vamos falar com a Liga Portugal para ferirmos dessa possibilidade de uma fantasy da Taça da Liga. Últimas notas então, acho que já corremos tudo. O que diz respeito a fantasies e a Real Fever. Okay? Até outras, como a da Premier League. Sim. Só para eu me lembrar de fazer equipa. Quando era preciso de adversários. Últimas notas, sim. Gonçalo. O que é que tens aí guardado? Não tenho aqui nada guardado. Queria só dizer que estou mesmo muito curioso para ver este sistema de pontuação da Liga Europa e gostava muito de o ter no draft. E hei de ter, não é? Hei de ter. Acho que no draft tem um ligeiro senão. Sim. Que é como as pontuações passam a ser muito mais diferenciadas. Reduz os empates. Que já por si já eram poucos empates, já não são muitos. Sim, mas criava sempre aquela dúvida no utilizador de qual é o critério utilizado, qual tipo, é que não é mais um ponto, temos um ponto, depois como é que é com os empates e tudo o resto, e depois para desempatar equipas. E isto vai acabar com quase de certeza com os empates. Eu dou um exemplo, eu jogo ligas da NFL com sistemas de pontuação personalizados para a nossa liga. O range de pontuações não é tipo à volta dos 40, 50, pelo contrário, é tipo nos 300 e qualquer coisa. E nunca há empates. Há derrotas dramáticas, ainda esta semana tivemos um 243.6 a 243.55. Antes das correções de terça à noite, dá sempre alguém chorar. Mais um bocadinho do que aquilo que já se chora, como é habitual nas ligas de fantasia. Mas sim, tira essa possibilidade dos empates. Em todo o caso, o nosso intuito é, e daí também existirem estes testes, a possibilidade de existirem múltiplos sistemas de pontuação a operar dentro da Real Fever e dar a possibilidade aos comissários nas suas ligas privadas, sobretudo nas draft, de tomarem essa decisão e decidirem eles se querem
pontos com casas decimais ou pontos por intervalos para motivar os empates, quantas jornadas é que querem ter e tudo o resto. Isso vem tudo a caminho. Está sempre a evoluir a plataforma, há sempre coisinhas novas, portanto está a ser preparado e acho que a Liga Europa vai ser uma boa câmara de testes para esse sistema de pontuação. Sem dúvida. Mas Tu, André, notas os finais. não tenho assim muito, mas eu vou voltar a ver a Liga Italiana ao fim de talvez 15 anos. É lá, depois do grande Milan e das Juventus. Antes do Calcio Caos. Acho que foi antes do Calcio Caos. Acho que o Calcio Caos retirou um bocado de interesse. E o futebol italiano não passou Sim. por uma fase boa, o próprio campeonato de recrutamento, não teve acesso a jogadores de topo como antes tinha. Até antes, sim. Mesmo quando estava lá já o José Mourinho. E pronto, acho que a Sport TV devia-nos agradecer. Porque acho que é verdade. Mais jogadores vão ver a Liga Italiana. Mais pessoas. E porquê? Graças à Real Fever. Sobre futebol acho que já falámos de tudo. As notas que eu tinha eram sobre a minha nova man crush da Liga das Nações. Vem aí outra man crush minha a chegar, que é o BoJack Horseman, mas isso não tem nada a ver com isto. E acho que por hoje é tudo. Finalmente de regresso após meses de ausência. É isso. E vemos daqui a uns meses. Então. Sim, daqui a 6 meses. Voltamos. Dúvidas, questões que tenham, sugestões para o próximo podcast, podem encontrar-nos nas redes sociais, quer através do @RealFeverPT, quer através das nossas contas pessoais, @Gonçalo Mira, Sem cedilha. sem cedilha, No Twitter. Estamos a falar do Twitter. 9batigol20, Certo. se não estou... Certo. 9batigol20, é isso, com o 9 e o 20 com numéricos e não por extenso, nunca se sabe nestes handles. E no meu caso, o @ZedaNave, sem o último E, como a Real Fever, só por uma questão de consistência. Dúvidas, questões, sugestões, insultos, estejam à vontade. Tipo, acho que ainda não bloqueámos ninguém. Já bloqueaste alguém? Não. Pá, eu gostava de bloquear alguém um dia, portanto, se alguém quiser ir para lá insultar-me, estão à vontade. É isso. Fechamos então por hoje. Boa sorte para as vossas fantasies para as vossas equipas este fim de semana. Sorte suficiente para pontuarem um bocadinho menos que as minhas. E voltamos a ver-nos para a semana. É isso. Até para a Até semana. para a semana, pessoal. Até para a semana.